Quando leu Clube da Luta pela primeira vez, David Fincher automaticamente se perguntou como aquela história poderia se transformar em um filme. Lançado em 1996, o livro escrito por Chuck Palahniuk chegou às mãos de um olheiro da Fox antes mesmo da publicação. Uma cópia do livro foi enviada ao executivo criativo Kevin McCormick, que designou um leitor do estúdio para revisar o material e analisar se ele podia ser candidato a uma adaptação cinematográfica. Como o leitor desencorajou a adaptação, McCormack então encaminhou o material aos produtores Lawrence Bender e Art Linson, que também a rejeitaram. Porém, os produtores John Donne e Ross Grayson Bell viram potencial no livro e expressaram interesse em estudá-lo com calma. A dupla organizou leituras do script para determinar a duração do material, cortando sessões para reduzir o tempo de execução. O script menor foi gravado em áudio e Bell enviou a gravação para Laura Zinskin, chefe da divisão Fox 2000, estúdio da Fox especializado em produções de pequeno e médio porte. Após a audição, Zinskin comprou os direitos de Clube da Luta por $10 mil. Enquanto isso, Fincher tentava colocar as mãos nos direitos do livro. Eu sou Júlia Gavelan e esse é o Mais Que um Filme. Fincher não tinha uma boa relação com a Fox após, segundo ele mesmo, ter sido atormentado por executivos durante a produção de Alien 3. Como o cineasta realmente queria fazer Clube da Luta, ele decidiu encontrar Zinskin e reparar a relação conturbada com o estúdio. Fato era que Zinskin e os produtores estavam passando por dificuldades para encontrar alguém para dirigir a adaptação. Inicialmente, a executiva queria contratar Bucky Henry para escrever o roteiro, por acreditar existirem semelhanças entre Clube da Luta e The Graduate, que Harry havia adaptado em A Primeira Noite de um Homem em 1967. Porém, Donne e Bell decidiram contratar o novato Jim Woods depois que ele insistiu que conseguia escrever a adaptação. Na busca pelo diretor ideal, Bell considerava Peter Jackson a melhor escolha, mas o cineasta estava ocupado filmando Os Espíritos na Nova Zelândia. Danny Boyle chegou a ler o livro e se encontrar com o estúdio, mas optou por outros projetos. O livro também foi enviado a David O. Russell, mas ele não conseguiu entender o conteúdo. No mesmo período, Fincher se encontrou com Zinskin para conversar sobre dirigir o filme, e mesmo preocupado em ter que lidar novamente com a Fox, decidiu que o trabalho deveria ser dele. Na mesma conversa, o cineasta disse à executiva e a Bill Mechanic, presidente da Fox Film Entertainment na época, que o verdadeiro ato de sedição não era fazer uma versão de $3 milhões proposta pelos produtores, mas fazer uma versão completa do livro. Intrigados, os executivos pediram que Fincher provasse que era possível. Em agosto de 1997, a 20th Century Fox anunciou Fincher como diretor da adaptação cinematográfica de Clube da Luta. Para o projeto receber apoio definitivo na Fox, os produtores decidiram buscar nomes conhecidos para o elenco. Bell chegou a se encontrar com o ator Russell Crowe para discutirem sobre o papel de Tyler Durden. Porém, Art Linson, que acabou se juntando ao projeto após rejeitá-lo, se encontrou com Brad Pitt para conversar sobre o papel. Na época, o ator estava buscando um novo filme após encontro marcado fracassar nas bilheterias dos Estados Unidos em 1998. Como a Fox acreditava que o filme teria chance de ser bem sucedido financeiramente com uma grande estrela no elenco, o estúdio optou por contratar Pitt para o papel por $17,5 milhões. Já o papel do narrador sem nome, a Fox desejava um nome que aumentasse as perspectivas comerciais, e atores como Matt Damon e Sean Penn foram discutidos. Indo em uma direção diferente do estúdio, Fincher considerou Edward Norton para o trabalho com base na atuação em O Povo contra Larry Flynt, lançado em 1996. A Fox ofereceu a Norton $2,5 milhões por Clube da Luta, mas o ator não pôde aceitar a oferta imediatamente porque ainda tinha uma obrigação contratual com a Paramount. No fim, Norton entrou para o elenco do filme, cumpriu o contrato com o estúdio apenas em Uma Saída de Mestre, lançada em 2003. Norton e Pitt foram anunciados no elenco da produção em janeiro de 1998. A dupla se preparou para o papel tendo aulas de boxe, taekwondo e luta corpo a corpo, além de aprender a fabricar sabão. Diferente de Norton, Helena Bonham Carter não foi a primeira escolha para o papel de Marla. Inicialmente, o diretor escolheu Janeane Garofalo para o trabalho, mas existem diferentes versões para a não contratação da atriz. Segundo Fincher, ela teria recusado o papel porque se opôs ao conteúdo sexual do filme. No entanto, Garofalo contou em entrevista ao Yahoo em 2020 que Norton não achava que ela era boa o suficiente para o trabalho. Após a entrevista, o ator disse que nunca recusou trabalhar com ela, afirmando que Fincher sempre tomou as próprias decisões. Winona Ryder também foi considerada para o papel em certo ponto, e até o nome de Courtney Love foi citado. A própria Love contou em entrevista realizada em 2022 que foi escalado para o papel de Marla, mas foi demitida após supostamente recusar a proposta de Pitt para fazer um filme sobre Kurt Cobain.
Porém, uma fonte próxima ao filme disse ao Hollywood Reporter que ela apenas fez um teste para o papel, dizendo que o trabalho nunca foi oferecido para ela. A fonte ainda acrescentou que você não pode ser demitido por um trabalho que não conseguiu. Fincher escolheu Bonham Carter com base em sua atuação no romance dramático Asas do Amor, lançado em 1997. Fincher concordava com Ziskin sobre semelhanças com The Graduate e viu o protagonista de Clube da Luta como um Ben Braddock invertido, descrevendo ele como um cara que não tinha um mundo de possibilidades na frente. Quando Us leu o livro pela primeira vez, ele estava na forma de um manuscrito, embora já tivesse um editor. Em entrevista para o Stories Magazine, ele afirmou que leu apenas por diversão e ficou impressionado com o material. Woolf começou a trabalhar em um rascunho do roteiro que excluía uma narração, porque a indústria cinematográfica entendia que a técnica era banal na época. Quando Fincher se juntou à produção, ele pensou que o filme deveria ter uma narração, acreditando que o humor vinha da voz do narrador. Por meses, Fincher e Woolf revisaram o roteiro e criaram 3 rascunhos, com o último deles reorganizando a história e deixando de fora vários elementos importantes. Como Pete estava preocupado que Tyler Durden fosse muito unidimensional, Fincher procurou conselhos do cineasta Cameron Crowe, que sugeriu dar ao personagem mais ambiguidade. O cineasta também buscou a ajuda de Andrew Kevin Walker, além de convidar Pete e Norton para revisar o roteiro. Proibido de nomear Walker nos créditos pelas regras rígidas do Sindicato dos Roteiristas, Fincher decidiu agradecê-lo nomeando 3 personagens do filme em sua homenagem: Detetive Andrew, Detetive Kevin e Detetive Walker. Entre as conversas, o grupo debateu se o público do filme acreditaria na reviravolta do livro. Apoiando a inclusão da reviravolta, Fincher argumentou que, se o público aceitasse tudo até este ponto, eles aceitariam a reviravolta. Buscando soluções para o roteiro, o grupo elaborou 5 revisões do material. Com um final diferente do original, Fincher considerou o livro muito apaixonado por Durden e modificou a conclusão para se afastar dessa visão. Segundo o cineasta, ele queria que as pessoas gostassem do personagem, mas também queria que eles ficassem bem com a derrota dele. Foi de Woolf a ideia do objetivo final do projeto Mayhem ser a destruição das empresas de cartão de crédito. Diferente de outros autores que geralmente não gostam das adaptações dos seus livros, Palahniuk elogiou a versão cinematográfica, especialmente como o enredo do filme era mais simplificado do que o do livro. O material original também continha conotações homoeróticas, que Fincher incluiu no filme para acentuar a surpresa das reviravoltas. A Fox planejou um orçamento inicial de 23 milhões de dólares para Clube da Luta, mas, ainda no início da produção, esse valor foi aumentado para 50 milhões e, mais tarde, para 67 milhões durante as filmagens, com metade do valor sendo pago pela produtora New Regency. Arnold Milchan, chefe de produção e produtor executivo do filme, pediu que Fincher reduzisse os custos em pelo menos 5 milhões de dólares. Quando o cineasta se recusou, o executivo ameaçou retirar o financiamento da produção. Para recuperar o apoio de Milchan, Mechanic começou a enviar fitas de filmagens do filme e, após 3 semanas, o executivo reestabeleceu o apoio financeiro da New Regency. Com cenas de luta coreografadas, a orientação de Fincher era que os atores se esforçassem ao máximo para demonstrar realismo, como perder o fôlego durante uma luta. Para retratar as lesões com precisão, Julia Pierce, uma das maquiadoras da produção, assistiu vídeos de artes marciais mistas e boxe. Ela e a equipe de produção utilizaram 2 métodos para criar suor, borrifando água mineral sobre uma camada de vaselina e usando água filtrada para o efeito de suor escorrendo. Com locações e sets construídos em Los Angeles, as filmagens de Clube da Luta duraram 138 dias, acontecendo de julho a dezembro de 1998. Fincher filmou mais de 1.500 rolos de filmes, 3 vezes a média de um filme hollywoodiano. O designer de produção Alex McDowell construiu mais de 70 sets, com o interior da casa de Durden construído em um palco de som. Já o apartamento de Marla foi baseado em fotografias de apartamento do centro de Los Angeles. No geral, a produção incluiu 300 cenas, 200 locais e efeitos complexos. Fincher usou o formato Super 35 para filmar Clube da Luta, porque lhe dava flexibilidade máxima para compor as cenas. Ele contratou Jeff Cronenweth como diretor de fotografia, filho de Jordan Cronenweth, diretor de fotografia de Alien 3, que saiu no meio da produção devido à doença de Parkinson. Para a aparência das cenas do narrador sem Durden, a dupla preferiu uma câmera mais branda e realista. Já as cenas de Durden foram descritas por Fincher como hiperrealistas, em um sentido desconstruído, uma metáfora visual do caminho que o narrador está tomando.
Eles se inspiraram na comédia musical Loucuras de Verão, lançada por George Lucas em 1973, para aplicar um visual mundano a exteriores noturnos, mas ainda incluindo uma variedade de cores. A iluminação do filme também foi um fator importante para a composição psicológica dos personagens. Aproveitando a luz natural e prática, Fincher buscou várias abordagens para as configurações de iluminação, como escolher locais urbanos para os efeitos das luzes da cidade no fundo das cenas. A equipe também adotou iluminação fluorescente em outras locações para manter um elemento de realidade e iluminar as lesões dos personagens. Segundo Fincher, eles garantiram que as cenas não fossem fortemente iluminadas, para que os olhos dos personagens fossem menos visíveis, uma técnica influenciada pela fotografia de Gordon Willis, responsável por Todos os Homens do Presidente e a trilogia O Poderoso Chefão. O cineasta optou por colocar a câmera em uma posição fixa ao filmar as primeiras cenas de luta no porão. Já nas cenas de luta posteriores, ele moveu a câmera do ponto de vista do observador para o do lutador. Nas cenas antes do narrador conhecer Durden, eles inseriram a presença dele em quadros únicos para efeito subliminar, com o personagem no fundo da tela e fora de foco, como um diabinho no ombro. Fincher explicou que esses momentos servem para mostrar que o protagonista está criando Durden, então neste ponto, ele existe apenas na periferia da consciência do narrador. Esses momentos foram criados especificamente para o público que assistiria no DVD. Fincher também contratou o supervisor de efeitos visuais Kevin Ted Haug para trabalhar no filme. Haug designou artistas e especialistas em efeitos visuais para diferentes funções, cada uma abordando diferentes tipos de efeitos. Segundo o supervisor, não fazia sentido dividir as funções em diferentes empresas, porque dificilmente o resultado terá o mesmo visual. Com apenas algumas exceções, os efeitos foram divididos entre fornecedores e supervisores de efeitos com os quais ele e Fincher trabalharam anteriormente. Os efeitos visuais também foram importantes para Fincher evitar cometer erros durante as filmagens, especialmente utilizando filmagens pré-visualizadas em tomadas mais desafiadoras. Uma das primeiras empresas contatadas foi a Pixel Liberation Front, que pré-visualizou essas tomadas difíceis, bem como uma série de cenas que exigiram aprimoramento de efeitos. No fim, Fincher sempre preferiu a arte do que o realismo ao escolher os efeitos de Clube da Luta. A sequência do título é uma composição de efeitos visuais de 90 segundos que descreve o interior do cérebro do narrador em um nível microscópico. A câmera recua para o exterior, começando em seu centro de medo e seguindo processos de pensamento iniciados pelo impulso do medo. Projetada em parte por Fincher, a sequência foi feita pela empresa de efeitos visuais Digital Domain e pelo supervisor Kevin Mack. Eles mapearam o cérebro gerado por computador usando um L-sistema, e o design foi detalhado usando renderizações da ilustradora médica Catherine Jones. Haug explicou que Fincher adotou a licença artística na sequência, dizendo que a ideia era que o visual fosse acoplado à sensação de um mergulho profundo, algo molhado e assustador. Outros efeitos visuais incluem uma cena onde a câmera passa rapidamente pelas ruas da cidade para inspecionar o poder destrutivo do projeto Mayhem. A sequência era uma composição tridimensional de quase 100 fotografias de Los Angeles e Century City, pelo fotógrafo Michael Douglas Middleton. A cena final da demolição dos prédios foi projetada por Richard Bailey, que trabalhou no material por mais de 14 meses. As filmagens de Clube da Luta foram concluídas em dezembro de 1998, e Fincher editou o material no início de 1999 para exibir para os executivos da Fox. Como esperado, eles não ficaram felizes com o que viram, e se preocuparam que não haveria público para o filme. Fincher se recusou a permitir que os pôsteres fossem focados em Norton e Pitt, encorajando o estúdio a contratar uma empresa de publicidade para elaborar um plano de marketing. A empresa Whedon Plus Kennedy propôs uma barra de sabão rosa como o título do filme como principal imagem de marketing, algo que os executivos consideraram uma piada de mau gosto. Fincher também lançou 2 trailers iniciais na forma de anúncios falsos de serviço público apresentando Pitt e Norton, mas o estúdio não achou que os trailers comercializariam o filme adequadamente. Indo contra as decisões do cineasta, a Fox financiou uma grande campanha de $20 mil para fornecer marketing completo, com coletivo de imprensa, posters, banners nas ruas e comerciais de TV que destacavam as lutas do filme. O estúdio chegou a anunciar Clube da Luta no WWE, algo que, segundo Fincher, criava o contexto errado para o filme. O produtor Linson chegou a dizer que o trabalho de Robert Harper, executivo de marketing da Fox, contribuiu para o filme ter um desempenho morno nas bilheterias dos Estados Unidos.
Estreando nos cinemas do país em 15 de outubro de 1999, Clube da Luta arrecadou 11 milhões de dólares, um desempenho abaixo do que o estúdio esperava. A baixa arrecadação acabou azedando o relacionamento de Mechanic com Rupert Murdoch, o presidente do conglomerado de mídia que era dono da Fox. Mechanic renunciou ao cargo em junho de 2000. Apesar do fraco desempenho nas bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá, Clube da Luta teve um bom desempenho em mercados internacionais, além de ser um sucesso no home video. O filme vendeu mais de 6 milhões de cópias em VHS e DVD nos primeiros 10 anos, se tornando um dos itens de mídia doméstica mais vendidos da história da Fox. Clube da Luta ainda arrecadou mais de 55 milhões em aluguel de vídeo e DVD e se tornou um dos filmes mais controversos e comentados da década de 1990 e adiante. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme, ou me pague um café via Pix. Até a próxima!